Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 7 do livro de Oséias continua a descrever a profunda corrupção e infidelidade de Israel, utilizando uma série de metáforas e imagens vívidas para ilustrar a condição espiritual do povo e as consequências inevitáveis do seu afastamento de Deus. Neste capítulo, Oséias expõe a hipocrisia e a rebeldia de Israel, destacando a futilidade de suas alianças políticas e sua insistência em seguir caminhos que só os levariam à destruição. O capítulo começa com Deus expressando seu desejo de curar Israel. Quando eu queria curar Israel, então se descobriu a iniquidade de Efraim e as maldades de Samaria, porque praticam a falsidade, e o ladrão entra, e a horda de salteadores despoja por fora. Esta declaração revela o conflito entre o desejo de Deus de restaurar seu povo e a realidade persistente do pecado de Israel. Deus deseja trazer cura, mas a iniquidade de Efraim e a corrupção de Samaria, a capital do Reino do Norte, continuam a ser expostas. A falsidade, o roubo e a violência são práticas comuns, o que impede a cura que Deus deseja oferecer. Deus então denuncia a hipocrisia do povo. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora os seus feitos os cercam, estão diante da minha face. O povo de Israel parece ignorar ou esquecer que Deus vê e se lembra de todas as suas transgressões. Eles vivem como se suas ações malignas não tivessem consequências, mas Deus deixa claro que Ele está plenamente ciente de seus atos. A ideia de que seus feitos os cercam sugere que suas próprias iniquidades os condenam e que eles não podem escapar do julgamento de Deus. A seguir, Oséias usa uma série de metáforas para descrever o comportamento de Israel. Primeiramente, ele os compara a um forno aceso. Eles alegram ao rei com as suas maldades e aos príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, como um forno aceso pelo padeiro, que cessa de acender, depois que amassou a massa até que seja levedada. Aqui, o forno simboliza as paixões e conspirações inflamadas do povo, que permanecem latentes até que surja a oportunidade de agir. Assim como o padeiro acende o forno e deixa a massa levedar até estar pronta, os líderes e o povo de Israel alimentam suas intenções malignas até que possam consumá-las. A metáfora do forno aceso reflete a intensidade e a constância do pecado em Israel. Os príncipes, em vez de liderar com sabedoria e justiça, se entregam ao vinho e se associam com escarnecedores, aqueles que desprezam a lei de Deus. Esta imagem reflete a degeneração das lideranças políticas em Israel, que em vez de proteger e guiar o povo, contribuem para sua ruína. Oséias continua a usar a imagem do forno para descrever o perigo latente no coração de Israel, porque eles fazem os seus corações aproximarem-se da conspiração, como o forno. Toda noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. O povo de Israel é comparado a um forno que continua a queimar, mesmo enquanto seu padeiro dorme. Isso sugere que o pecado e a conspiração em Israel nunca se apagam completamente. Estão sempre presentes, prontos para explodir em violência e destruição. A referência à manhã, quando o fogo se acende com força total, indica que a destruição de Israel é inevitável e iminente. No versículo 7, Oséias denuncia o resultado dessas conspirações. Todos eles se aquecem como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém há entre eles que me invoque. A conspiração e a violência levaram à queda de juízes e reis em Israel, mas tragicamente, ninguém se volta para Deus em busca de ajuda ou arrependimento. Este ciclo de autodestruição continua sem que o povo reconheça sua necessidade de Deus, refletindo uma sociedade completamente afastada da fé e da obediência a Ele. O profeta então muda a metáfora para descrever a política externa de Israel. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Esta metáfora sugere que Israel, simbolizado por Efraim, tornou-se incompleto e inadequado. Um bolo que não foi virado é queimado de um lado e cru do outro, refletindo a mistura desequilibrada de influências estrangeiras em Israel. Ao se misturar com os povos, Israel comprometeu sua identidade e pureza espiritual, adotando práticas e alianças que o levaram à ruína. Oséias continua a destacar a fragilidade de Israel. Estrangeiros devoram a sua força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalham sobre ele e não o sabe.
Israel não percebe que suas alianças com nações estrangeiras estão enfraquecendo o país. A imagem das cãs, ou cabelos grisalhos, indica que Israel está envelhecendo e se deteriorando sem perceber. Esta falta de percepção reflete a cegueira espiritual e a arrogância do povo, que não consegue ver o que está acontecendo com eles por causa de seu afastamento de Deus. No versículo 10, Deus volta a destacar a soberba de Israel, e a soberba de Israel testifica contra ele. Contudo, não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Mesmo diante de todas as evidências de seu declínio e da futilidade de suas alianças, Israel permanece orgulhoso e obstinado, recusando-se a voltar-se para Deus. A soberba é um obstáculo ao arrependimento, impedindo o povo de reconhecer sua necessidade de Deus e buscar sua ajuda. Oseias então usa outra metáfora para descrever a situação de Israel. Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Clamam ao Egito, vão para a Assíria. A pomba, conhecida por sua simplicidade e vulnerabilidade, aqui simboliza a falta de discernimento de Israel. Em vez de confiar em Deus, Israel busca a ajuda de potências estrangeiras, como o Egito e a Assíria, ignorando o fato de que essas nações não poderão salvá-los. Esta busca por alianças políticas reflete a falta de fé de Israel e sua contínua traição a Deus. O versículo 12 descreve a resposta de Deus a essa falta de discernimento. Quando forem, estenderei sobre eles a minha rede. Como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Deus promete que, apesar de seus esforços para escapar, Israel será capturado e julgado. A imagem da rede que captura as aves simboliza a inevitabilidade do julgamento divino. Deus fará com que Israel caia como aves capturadas, trazendo o castigo que eles merecem, conforme profetizado pelos profetas. O capítulo continua com um lamento sobre a rebeldia de Israel. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas falam mentiras contra mim. Deus expressa sua dor pela rebelião de Israel. Embora ele os tenha redimido no passado, o povo continua a mentir e se afastar de Deus, desprezando sua graça e misericórdia. O uso da palavra ai indica a gravidade da situação e a tristeza de Deus diante da destruição iminente. Oseias destaca a futilidade dos esforços de Israel. E não clamam a mim de coração, mas vivem nas suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do mosto, mas contra mim se rebelam. Em vez de buscar a Deus sinceramente, o povo de Israel se lamenta e se queixa de suas dificuldades, buscando apenas suprimentos materiais como trigo e vinho. Essa falta de arrependimento genuíno e a busca por soluções superficiais mostram a profundidade do afastamento de Israel de Deus. Finalmente, o capítulo conclui com uma reflexão sobre a ingratidão e a hipocrisia de Israel. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. São como um arco enganoso, cairão à espada por causa da insolência da sua língua. Isto será o seu escárnio na terra do Egito. Deus lembra que foi ele quem fortaleceu Israel, mas o povo retribui com maldade e ingratidão. A imagem do arco enganoso sugere que Israel é como uma arma que falha, incapaz de atingir seu alvo. Os líderes de Israel cairão devido à sua arrogância e desobediência, e sua queda será uma vergonha pública, especialmente para as nações com as quais eles buscaram aliança, como o Egito. O capítulo 7 de Oseias, portanto, pinta um quadro sombrio da condição de Israel. Ele revela a profundidade da corrupção, a futilidade das alianças políticas e a cegueira espiritual do povo. Apesar do desejo de Deus de curar e restaurar, a recusa de Israel em se arrepender e buscar a Deus leva à inevitabilidade do julgamento. Este capítulo serve como um forte aviso sobre os perigos da soberba, da hipocrisia e da confiança em coisas ou alianças que não podem salvar. Deus, que deseja restaurar e abençoar, é impedido de agir plenamente devido à obstinação do povo, lembrando-nos da importância de um arrependimento sincero e de uma confiança verdadeira em Deus. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora Pixabay. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Ragnos. Comentário bíblico. Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Ragnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Até o próximo episódio.